Oi, pessoal. Procurando aqui. Vamos ver quem tá por aí. Quem vai entrando. Vou colocar aqui o... Ó. Vou convidar Fernanda, nossa convidada já chegou. Convidando para entrar. Fê, você não está conseguindo participar por alguma razão. Paiva Leone Advogados não está conseguindo participar. Não sei por quê. Vê se você consegue pedir para entrar. Do lado do comentários tem uma câmerazinha com um mais e do lado tem uma pessoinha com uma seta. Clica na pessoinha. Quem mais entrou? Alguém da base aí? Mônica chegou. E Olivia, as duas têm que chegar por aí. Oi, só pelo Fernanda, celular, conseguiu pelo entrar? computador não. Ah, mas eu não sei se consegue entrar pelo É computador, só tá? pelo celular, Nunca então. tentei. Talvez. Eu acho que é só na base, então, que entra, entendi. Pelo computador. Oi, Tá. Ó, Olá, oi, bem-vinda, dona querida, tudo bom? Fernanda. Que bom, que bom. Oi, Olivia, Hello, hello, tudo bem? tudo? E aí? Tudo bem, saudades, né? Só assim pra gente se ver. Vocês estão me ouvindo bem? gente, estamos. Então, eu vou pedir um minuto, eu vou buscar uma água, porque eu sentei correndo e estou com sede. Queria do computador, Vamos então não conversando parei aí. no celular, fone, nada. Tô agora botando pra carregar. Vou botar no carregador. Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas à nossa live. Nossa live semanal, né, Bebel? Vamos aprender. Sabe o que eu acho Olivia? bom? A gente se mutar quando a outra estiver falando, senão dá um delay. Eu não te ouvi, Bebel. Tá. Puta, Fernanda, Mônica, Olivia também. Então, Eu vou botar, então. aí, por favor. Isso. Só para... Aí, quando cada uma tiver, as outras dão uma mutada. Então, eu queria primeiro, apesar de muita gente que já está aqui já conhecer a gente, quem não conhece. Então, nós somos a Base Diálogos. A Base Diálogos é feita de 4 mulheres. Olivia Furst, que está aqui, advogada de família. Mônica Lobo, que também está aqui com a gente hoje, que é psicóloga, terapeuta de família. Patrícia Pires, que não pôde estar aqui com a gente hoje, que é psicóloga mais voltada para o indivíduo. E eu, que sou da área de finanças. Então, a gente tem 3 diferentes saberes, que são as emoções, o direito e as finanças, sempre conversando e tentando trazer para o dia a dia, tratar do dia a dia das famílias, do dia a dia das pessoas, dos nossos problemas, das nossas angústias, que sempre tem um viés de cada uma dessas áreas,
né? São as áreas mais afetadas nas nossas vidas. Então, trazer conhecimento que possa facilitar o nosso trânsito pela vida, facilitar a nossa vida, em última instância. E de quando em quando, nós trazemos uma convidada. A gente ainda não trouxe um convidado. Vamos trazer um convidado também, né? Já trouxemos convidado? Então, tá. Depois vocês me contam, porque eu já esqueci. Abstrair. Depois vocês falam aqui. Então, hoje a gente está trazendo a Fernanda. Fernanda é advogada de família e sucessões e mediadora. Também trabalha com práticas colaborativas, que nós trabalhamos com práticas colaborativas também, que é uma forma de solução dos conflitos não adversarial e que considera a situação multifatorial, considera multidisciplinar. Então, traz esse olhar multifatorial das áreas do direito, emocional e finanças. Então, eu vou deixar você se apresentar primeiro. Fernanda, vocês querem falar alguma coisa antes, meninas? Eu queria, porque eu me dei conta que o que a gente está construindo hoje nessa nossa parceria, e eu acho que isso é importante a gente passar para quem está nos assistindo, é uma equipe colaborativa. Quando a gente trabalha dentro das nossas expertises num projeto que se chama Prática Colaborativa no Direito de Família, é exatamente isso que acontece. É a menor equipe possível. Existem outros combinados, mas, resumindo, a menor equipe possível é composta de 2 advogadas, uma de cada parte, ajudando a resolver a questão legal do conflito, né, que precisa ser formalizada de alguma maneira, uma profissional de saúde que ajuda aspectos emocionais desse conflito, para isso poder se resolver sem ser judicializado, sem ir ao litígio, e uma profissional de finanças que equilibra aspectos objetivos relativos ao conflito. Então, eu fiquei olhando o título dessa live de hoje, que é Combinados Familiares, que parece um título, assim, até certa maneira, ingênuo, mas que eu fiquei pensando como isso é forte e como isso é necessário para que os conflitos se resolvam da forma mais colaborativa, mais consensual possível, que é uma busca que eu acho que essa geração de vocês, mais do que a minha, tem se empenhado tanto para mudar um pouco esse olhar. Então, foi essa a percepção que eu tive quando eu olhei e vi quem somos nós hoje nessa live. Eu acho que tem essa pegada importante de que, para se resolver conflitos, existem experiências diferentes, mas que, articuladas junto com as partes, trazem uma solução possível de se conviver e com menos destrutividade possível. Então, isso que eu queria trazer. Agora, Fernanda. Então, eu adoro o trabalho de vocês da base, assisto sempre as lives todas e acho muito rica essa troca, né? Porque tem aí todas as áreas, como vocês falaram. Adoro fazer parceria com vocês, né? Sempre estou ali. Vários casos eu consigo ver, né? Esse aqui eu preciso de uma consultora financeira. Esse aqui preciso de uma terapeuta de família. Esse aqui, Olivia, vamos trabalhar juntas aqui, um caso de práticas, vamos tentar. Então, acho que a gente tem muito isso já aqui, né? Nesse time aqui, né? Já temos essa troca muito grande. E esse tema é muito interessante, né, Mônica? Assim, para mim, que eu acho que é o mais complicado para todo mundo é falar sobre esses assuntos, né? Falar sobre dinheiro, falar sobre morte, falar sobre envelhecimento. Ninguém consegue, as pessoas têm muita dificuldade disso, né? E acabam que não têm clareza do que elas querem, né? Não se sentam, não conversam, eu não sei se é vergonha, acho que é vergonha, com medo, com insegurança.
e não, assim, receio, tudo junto, e não conseguem tratar desses assuntos. E aí, quando não trata desse assunto, fica sempre no ar uma insegurança, né? Uma falta de como é que vai ser daqui para frente, né? Como é que vai, o que vai acontecer? Tanto no casamento, quando você não consegue fazer um pacto e dizer o que vai regular aquele casamento, quanto depois do casamento, casou, as coisas mudaram, fazer um pacto pós-nupcial, fazer acordos, mudar o regime de bens. E como na hora, né, que a pessoa vai envelhecendo e precisa cuidar das questões, né? E mesmo quem não vai envelhecendo, eu tenho clientes novos que estão em situações de recasamento que começam a programar também, né? Caso eu morra, caso aconteça, o que eu quero, né? O que eu quero que aconteça com meus filhos, o que eu quero que aconteça com meu dinheiro. E não é isso para grandes fortunas, né? As pessoas precisam programar, fazer seguro de vida, enfim. Todos esses combinados são muito importantes, que as pessoas têm receio de, às vezes, conversar sobre isso mesmo, com o parceiro, principalmente, com os filhos e com os pais, e enfim, todas essas relações. Fala, Bebel. Me preocupa, às vezes, a gente já conversou sobre isso, né, Fernanda? Me preocupa que as pessoas não têm noção, em geral, que mesmo que elas não pactuem, que elas não conversem com o advogado, que elas não tenham conhecimento, existem leis que estão regendo a vida delas. Então, eu me lembro de uma cliente minha que estava casada pela segunda vez, ou fez uma união estável com separação total de bens e querendo preservar a relação dela e tal. E em algum momento eu falei para ela, mas você tem noção. E eles tinham uma relação em que não se falava, os dinheiros não se comunicavam mesmo. Nenhum sabia do que o outro tinha. Você tem noção de que se você ficar, por alguma razão, inválida, não puder tomar conta da tua vida, é ele que vai administrar o teu dinheiro, cuidar do seu filho, pagar suas contas, cuidar do seu bem-estar, em que casa de saúde você vai ficar e etc. Ela ficou surpresíssima. Então, isso é uma coisa que me preocupa nas pessoas em geral. É que mesmo que a gente não faça um combinado, existe alguma lei tomando conta da gente. Existe ali alguma coisa valendo. E que a gente vai ter que encarar ela. Eu queria falar, seguindo a linha de vocês, né? Fernanda trouxe isso, esse receio, essa dificuldade. Na verdade, isso está na nossa cultura, né? São temas tabu. Falar de morte, começar uma relação falando do seu possível fim, né? Ou temas, né? Envelhecimento, são coisas que na nossa cultura a gente prefere não olhar para elas, né? A gente lida mal ainda com isso que é tão inerente à nossa condição humana, né? Então, especificamente sobre casamento, né? Todo casamento termina, seja pela morte, seja pelo divórcio. Então, um ótimo começo de qualquer relação é falar do seu fim, porque isso, ao contrário do que se acredita, do que se pensa, não é antirromântico, não é um anticlímax. Como que no auge da paixão, a gente vai falar sobre uma possível separação ou a morte de um de nós dois? Isso é tão bobo, isso é tão raso, porque, na verdade, falar sobre o fim entre pessoas que se amam é uma medida de cuidado mútuo, é uma medida de amor extremo. Na minha falta, se eu faltar a você, como eu gostaria que você ficasse? Né? E se por acaso um faltar o outro pelos acontecimentos da vida, pelos descaminhos aí do coração, meu sangue errou de vez, se perdeu, pode acontecer. Ninguém está livre disso, ninguém pensa nisso, ninguém deseja isso, ninguém quer isso. Mas eu acho que a gente está falando de uma mudança de cultura, né? De entender que esses combinados claros, e aí respondendo sua pergunta, né? Primeiro, falar sobre isso é algo que precisa ser exercitado para que a gente faça pactos conscientes do que a gente está combinando com o outro, né? Passo 1. E o 2, conheça as leis que regem esses combinados.
Porque não falar disso não faz com que não aconteça. Simples assim. E a gente evita conflitos depois que acabam gerando um custo incomensurável para todos os envolvidos, né? Para as próprias pessoas e pelos filhos e netos e por gerações, às vezes. Já falei demais. Eu queria só trazer um complemento à fala da Olivia, que me ocorreu na hora que eu estava te ouvindo. E acho que esse tipo de conversa traz isso à tona, e eu queria que as pessoas que estão nos ouvindo comentassem, divulgassem, curtissem e falassem para outras pessoas, porque eu me lembro, eu sou um pouquinho mais velha do que vocês, antigamente não existia, por exemplo, os protocolos de saúde que existem hoje. É como se a gente estivesse fazendo com a nossa vida emocional e relacional o que a gente fazia antigamente com a nossa saúde. Não vou fazer exame, não, porque eu posso descobrir alguma coisa que eu não quero, e aí eu descubro uma coisa adiantada, sabe, em termos de saúde. Então, eu fiquei pensando nesse paralelo. O quanto que a gente precisa ter essas conversas difíceis, entre aspas, que a gente está provocando aqui e que a gente tem que provocar também nas nossas famílias, para poder as pessoas olharem e poderem olhar e dizer assim, caramba, evitei uma doença X porque eu descobri que eu tinha uma predisposição Y. Evitei um dano maior para os meus filhos porque eu descobri que esse regime de casamento não ia atendê-los caso a gente se separasse e eu conseguir repactuar com o meu parceiro para a gente, enquanto a gente estiver numa situação de saúde emocional e relacional, poder falar desses temas. Porque na nossa experiência, nos processos já de ruptura, está todo mundo acabado. É como se chegasse um doente todo machucado, com as taxas altas, com tudo ruim. E a gente tem que tentar ali ajudar aquela pessoa a se recompor para poder encontrar uma saúde relacional e emocional e poder se cuidar. Porque, na verdade, é isso, né? O casal tem que se cuidar, os filhos têm e os pais têm que se cuidar. Então, foi esse o paralelo que me ocorreu quando eu vi a Olivia e a Fernanda falando. Assim, o que eu acho curioso, né, nessa realmente o momento, né, do divórcio, o momento da morte, esses momentos, né, as pessoas estão muito frágeis, né? Quando você já tem tudo estabelecido, combinado, vai ser daquela forma, né? Por mais que na hora do divórcio, eu acho que você vai ter que revisitar o que você pactuou lá atrás, se você tiver feito, né, um acordo que diga, né, um pacto, um contrato de convivência que diga tudo. Provavelmente terão outras questões que você terá que repactuar. Mas aquilo já é o norte, né? Aquilo já é a premissa, já está conversado. As pessoas muitas mulheres, né, que acabam casando no regime da separação e passam, né, deixam de trabalhar, vivem um padrão alto. Quando elas vão se divorciar, elas, às vezes, tentam uns alimentos compensatórios, tentam uma compensação por conta do regime de bens e muitas vezes não conseguem, porque a própria, né, o judiciário, qualquer um vai falar, olha, você casou com esse regime, você escolheu esse regime, você tem uma responsabilidade sobre essa escolha. Então, tira autonomia, né? Tira autonomia dela poder, da liberdade dela poder querer se separar, de querer, né, uma vida daqui para frente com liberdade, com autonomia. Às vezes não consegue porque ficou casada, não discutiu isso e escolheu um regime de bens que não teria patrimônio, vai ficar restrita a uma pensão. Então, isso tudo tem que ser muito pensado e cuidado, né? Eu acho que isso que você falou, acho que foi a Mônica, do cuidado. Cuidado um com o outro. Exato, cuidado mútuo, né? Desculpa, Bebel, atravessei você? Não, cuidado mútuo, né? São medidas de cuidado, são, na verdade, demonstrações de amor. É claro que a gente não vai controlar tudo, né? Eu estou com esse pensamento hoje. Por mais que a gente programe as coisas, faça combinados, isso é fundamental,
né, para minimizar conflitos. Então, a falta de clareza dos combinados, a falta de informação sobre direitos, obrigações, deveres e tal, e isso é uma fonte de conflito, né, Fernanda? Que a gente vê assim como que na hora da crise, na hora dessa situação extrema, que é o divórcio, que é a morte de alguém, que é, né? Isso fica muito agudizado. Então, é esse equilíbrio, né? Não vamos conseguir controlar tudo, não significa a ausência total de conflitos, mas é claro que combinados claros e conscientes e informação adequada minimiza o ruído, né? E preserva relações importantes. Porque você está numa relação em que não é possível conversar sobre dinheiro, sobre expectativas mútuas, né? Isso gera ansiedade. Esses assuntos proibidos dentro da família, dentro do casal, eles vão crescendo, né? E não deveria ser assim. Eu acho que a arte de pactuar, né? É a nossa capacidade como pessoas humanas que é de estabelecer combinados entre nós e de rever esses combinados à medida que a vida for acontecendo. Com a clareza que a gente não vai controlar tudo, por mais que seja ali. Eu estava até escrevendo, né, que se fala muito em planejamento sucessório e tal. Não sei se existe essa expressão, Fernanda, planejamento matrimonial existe, né? Porque fazer um planejamento matrimonial, né, de como que a gente quer fazer coisas. Então, o planejamento é só um planejamento, não é para engessar, é para dar norte, é para dar algum sentido. E pode ser que no meio do caminho a gente tenha que rever nossos planos. E aí tá a beleza da vida e da relação, né? Eu acho que o planejamento é organizar, né? É o organizar, é planejar. Vamos cunhar organizar. Essa expressão, planejamento matrimonial, vamos? Não, eu acho super legal. Eu venho discutindo isso com a Fernanda e a gente vem falando. Ela mandou para mim um podcast que eu achei muito legal do redução de danos. Achei muito legal. É um extremo, né? Depois vocês escutem. A gente pode até colocar só para falar, feed. A Rádio Novelo apresenta, né? Acho que é o episódio de 2 semanas atrás, que tem toda semana, toda quinta-feira na Rádio Novelo, eles falam sobre isso, redução de danos, muito interessante. Vale a pena assistir. Bem legal. Na verdade, eles pactuaram como eles vão pactuar, que também é interessante, né? Quer dizer, chegaram ao extremo ali, mas tudo bem. Que é uma medida de cuidado. E o que a Fernanda falou, né? Às vezes você contrata e aquilo é uma direção, não é evitar, é reduzir. Minimizar os danos, né? Então, eu anotei 3 coisas aqui, que é uma medida de cuidado, é a redução de danos e a necessidade de medidas preventivas. Porque quando você discute antes, você discute onde você está vulnerável. Você já avisa, ó, meu pé, tá doendo aqui, né? De alguma maneira você já diz, ó, é aqui que... Então, eu acho que são coisas saudáveis a se fazer. E com o risco aqui de ir um pouco adiante, eu acho que a gente tem um olhar aqui que eu acho que a mulher fica mais vulnerável nesse lugar, porque é feio falar de dinheiro quando você está falando de amor, né? E na nossa sociedade, que estruturalmente é machista, o poder vem através do dinheiro. Então, é aquela coisa, não, a gente vai mudar para outro país, vamos mudar... Ah, mas não vamos falar disso aqui, não, vai, vambora. Ela vai por amor, vai sem discutir, vai sem... Né? Então, vamos. Você também tem um ganho aqui. E acaba-se não discutindo o assunto. É feio discutir o assunto. E sim, você tem responsabilidade. Eu acho que a gente tem que chamar a mulher para pensar nisso. Você tem responsabilidade de não chegar e dizer, olha, não é feio. Eu estou me vulnerabilizando. Né? Eu preciso me sentir tranquila e segura de que
eu estou indo para o caminho certo. Mônica, quando só você se você falou quiser isso, pegar um Bel, gancho, tem perguntas aqui, tá? Por exemplo, a Júlia perguntou, e num namoro? Para a gente trazer mais interação do pessoal. não, tá bom, tá. Depois eu jogo essa para vocês, mas eu só queria que quando você fala dessa vulnerabilidade, é uma condição humana. Preciso olhar para isso. O negar isso, né, tem dois pontos importantes. Questões que são imponderáveis na vida da gente e a nossa vulnerabilidade. Esse binômio, o imponderável e o vulnerável, bota a gente na condição humana, que é uma condição frágil, por um lado, mas que se a gente conseguir olhar para isso de frente, sem botar para debaixo do tapete, a gente consegue, como diz a Ana Cláudia Arantes, é Arantes, Olivia? É Arantes, né? Que a gente vai acabar no deserto de qualquer maneira. Todo mundo, entre aspas, acaba um momento na vida onde tem algumas vulnerabilidades importantes com a velhice. Né? Se não chegou lá, é porque aconteceu alguma coisa nesse percurso pior. Se tudo der certo, você vai acabar velho. E se você não nega essa velhice, não olha para você, não cuida, não se prepara, não prepara sua mochila, não faz sua malinha, como diz ela, com um cobertor e um ventilador, você vai chegar no deserto entregue à própria sorte, e a sorte, as condições de temperatura e pressão. Então, voltando para a pergunta ali que a Olivia trouxe, o namoro é o começo da história. O namoro é o início da Mônica, estrada. só sobre o que você falou, tem como você falou, né, da velhice, né, de você chegar na velhice, não ter programado nada, você citou a Ana Cláudia aí. Você, na verdade, você fica um sujeito passivo, né? Você deixa na mão de todo mundo, né? Você continua não exercendo protagonismo. Porque você, não, deixa, eu não organizei nada. Então, a lei, né? Deixa ali, o inventário, deixa correr, deixa que vá para os meus filhos, eles que se entendam. Eu vejo muito isso, às vezes. As pessoas têm receio, né, de falar do assunto. Não, mas também quando eu morrer, eu não vou estar mais aqui. Deixa, sabe? Em contrapartida, outros, quando procuram um planejamento, têm uma preocupação com os filhos, para não brigarem, para evitar litígio, para reduzir custo, várias preocupações. Mas tem algumas pessoas que negam, né, isso e que não querem enfrentar esse assunto, que normalmente nunca é o patriarca que, né, o dono, ou então a matriarca que enfrentam, são os filhos preocupados por conta disso. Mas aí, voltando para o namoro, né, a pergunta da Júlia. Hoje em dia, todo mundo diz que vi a pergunta, não vi inteira, mas eu vi alguma coisa do namoro. Como é que fica no namoro, não é isso? Não, ela perguntou aqui, deixa eu só ver. Se tiver espaço para falarem quando que no namoro se já é necessário, a necessidade de fazer um pacto. É só morando junto que se tem algum direito? Não é só morando junto, né? A Olivia também está aqui. Namoros, né? A união estável hoje em dia, para você caracterizar que é uma união estável, você não precisa morar junto. Você pode ter uma união estável e não morar junto. Então, hoje em dia, tá difícil namorar, todo mundo fala, né? Porque imagina também você namorando 3 meses com a pessoa e pede para ela assinar um contrato de namoro. Pode acontecer. Muita gente hoje em dia está se preparando, né, para isso. Então, não necessariamente precisa morar junto para você ter a união estável, né? Você pode ter a intenção de constituir família e não estar morando junto. Você pode ter filhos em casa separada, você pode ter recasamento, onde você tem filhos, né, mora na sua casa, o outro na outra, mas viajam juntos. Então, tem várias situações. E mesmo morar junto. E mesmo morar junto, né, Fernanda? 2 amigas morando junto, um amigo, um casal, enfim, um homem e uma mulher morando juntos, não necessariamente significa que ele está caracterizado uma união estável. Então, o que caracteriza a união estável é isso que você disse, né, agora, que é a intenção se mostrar para o mundo, para a sociedade, se portar como uma família, né? Somos um núcleo familiar. E o que caracteriza isso? Não é só morar junto, né? Nem só, mas é essa ideia, e aí a gente vai ter que pensar o que é família hoje, né? Essa ideia de vínculos, de pessoas que têm
um suporte, né? Que se entendem e se autodeterminam como família. Na verdade, hoje é isso. E aí tem uma subjetividade, né? Que é difícil, porque a união estável, ela é uma união que se dá na prática. Ela se dá de fato. E o contrato de namoro, né? Então, é um contrato que as pessoas celebram para deixar claro que aquele relacionamento não é um casamento, não é uma união estável, não deve ser equiparado, né? Assim, a um casamento que é o caso da união estável, mesmo que eles durmam um na casa do outro. Então, é polêmico, porque quando que deixa de ser namoro e vira união estável, um pode entender uma coisa e outro outra. Na minha opinião, se um casal, né, faz um contrato de namoro, pelo que eu li, um pouco que eu sei sobre isso, tá amarrado. Para desfazer aquilo, tem que fazer um outro contrato. A situação fática não vai alterar, não sei, Fernanda. Eu acho muito polêmica essa história de quando que deixa de ser um namoro, quando que vira uma união estável, o contrato vai até quando, né? Enfim. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar com isso. As pessoas, elas têm que se manifestar sobre um casamento, qual é o nosso regime de bens? Cada vez mais. E na ausência de uma manifestação clara, separação total de bens e não é um casamento. É o que eu penso. Olivia. Aí teria que fazer um pacto, né? Então, no contrato de namoro, você pode estabelecer que, caso vire uma união estável, o regime que vai vigorar é o da separação. Então, pode acontecer isso, né? Caso vire, mas aí quando vira, né? Realmente tem o elemento subjetivo, né? Aí você vai, fala, Bebel. Só para deixar assim, para mim, pelo menos, que ouço e não sou do direito, ficou um gap que, caso não seja falado nada, o que vale é a comunhão parcial de bens. Esse é um desejo, né, Olivia, de que seja a separação total, que o correto seria a separação total na tua visão e que fosse, pronto. Mas hoje vale a lei, para quem não conhece a lei, de que é a união parcial. E as pessoas a comunhão se parcial, às vezes, quando vê... mas espera aí, eu não fiz o pacto, mas o que eu adquiri, né, que aumentou meu patrimônio, eu vou ter que dividir? Vai. Não foi cuidado. Para mim não está claro, e eu queria perguntar para vocês o que caracteriza um namoro para correr esse risco. Porque senão daqui a pouco as pessoas vão ficar com medo de namorar. Eu começo a namorar, eu namoro, durmo na casa dele, ele dorme na minha casa, a gente sai juntos, etc, etc. Ficamos 2 anos namorando, 2 anos é um prazo de constituir uma união estável. Ele se separa de mim e ele quer pensão. Me explica isso, porque hoje eu fiquei confusa aqui. Hoje não existe mais prazo, se confunde ainda mais, porque hoje não tem prazo, né? Você pode, às vezes, estar 1 ano e dizer que tinha uma união estável. Você estava vislumbrando um casamento ali para frente, não tem prazo. Então, já é uma situação que dificulta. Eu tenho processos de pessoas tentando caracterizar uma união estável, pedindo herança, porque a pessoa morreu, e uma relação de menos de 2 anos. Então, começa daí, já vamos começar tirando essa informação que ela já foi assim, não é mais assim. 2 anos não é requisito mínimo ou indicativo, não necessariamente. Então, cada caso é um caso. E para entender se é uma união estável, a gente tem que analisar cada caso, que é isso. Quais são os indícios, quais são as demonstrações que aquelas pessoas, aquele par, tiveram, que posturas tiveram na vida, que caracterize a intenção de construir família. Não é isso, Fê? Sim. Sim. É muito subjetivo. E outra coisa, né, que vocês falaram, você falou agora, que no caso de morte, seja qual for o pacto, mesmo de separação total, a pessoa que tem a união estável ou que pede o reconhecimento da união estável, se reconhecida, tem
participação na herança. Vai concorrer Sim, o com os cônjuge filhos é na herdeiro herança. necessário. Cônjuge ou companheiro é herdeiro necessário. E ele vai concorrer à herança. Pois é. Algumas vezes, depende. O quanto esse planejamento sucessório, gente. Cada vez eu acho mais importante Hoje a gente em planejar. dia, Bebel, só isso que você falou, hoje em dia nas escrituras de união estável, às vezes, alguns casos que ainda você coloca que o companheiro abre mão da herança, né? Caso você pode fazer, colocar no pacto que abre mão da herança. Isso é, na verdade, questionável, né? Porque o companheiro é um direito, a herança, você tem o direito. Você pode ir lá na frente dizer, não, mas não era isso exatamente que, né? Eu sou herdeiro, eu coloquei isso no momento que eu fiz o pacto. É uma cláusula, mas é uma cláusula que as pessoas têm feito hoje em dia nas uniões estáveis. Tem colocado isso nas escrituras. Gente, está com muito comentário. Eu queria que a Bebel desse uma olhada, porque eu não estou conseguindo ver. Ups! Eu estou tentando ler aqui. Com câmeras e coisa. Aqui, deixa que eu veja aqui, ficou... Bebel, já estou vendo uma aqui. A Gilda comentou, muito boa conversa, grata. Acho que deveriam convidar uma advogada de família para esclarecer. Nós duas, Gilda. A Fernanda Paiva, que está aqui, especialmente convidada. Talvez você tenha entrado depois das nossas apresentações. E eu, Olívia. Mas obrigada pela indicação da sua irmã, Maria Elisa Cotrim, ADV, ela pode ajudar. A gente está problematizando isso, né? O papel nosso aqui na live é trazer de maneira bem coloquial trazer as informações, as polêmicas, mas temos duas advogadas de família aqui presentes na live. Se você tiver alguma pergunta... Gente, eu tenho aqui, saindo em defesa dos advogados, cabe interpretação. Não é uma questão de como é que você vai simplesmente a letra aplica. Não é isso, né? Inclusive a Janote, a Ângela já está perguntando. Os juízes seguem rigorosamente a lei? Pelo jeito não tem mais um código regular de lei para esses ficantes? Quer dizer, não tem um tempo exatamente. Péssima situação para todos que estão tentando começar um namoro. Não existe um prazo certo, né? Não existe uma coisa que caracterize, a não ser uma intenção de cada um, a real intenção aqui, a de cada doutora um. Raquel Rossi comentou. Para mim, qualquer relação deveria ter contrato. Ups, fugiu aqui. Porque a questão subjetiva é muito questionável. Eu concordo. Na verdade, doutora Raquel, a ideia não é engessar, enrijecer, né? Assim, formalizar, burocratizar as relações. Não é isso. Existem maneiras. A gente, quando pensa em contrato, pensa num papel com cláusulas e, né, complexas, de difícil leitura. Não precisa ser assim, né? O ato, né, de combinar, de falar sobre isso mesmo, planejamento, que é o que a gente está falando, né? É um exercício muito civilizado, sabe? Muito importante para a gente configurar bem expectativas, se planejar, conhecer os limites do outro. Então, eu acho que a gente pode sim pensar em trazer pacto, não precisa de pensar num contrato com firma reconhecida, 3 vias. A gente tem que, acho, talvez, como é que é? Sim, desmistificar essa ideia do contrato, que pode ser até uma coisa ritualizada entre o casal. Estamos começando hoje o nosso namoro, né? E vamos falar de monogamia, vamos falar de rede de uso social, né? Se a gente vai se juntar, estamos casando, não estamos casando, se a gente vai viajar, vou ter que abrir mão do meu trabalho. Pô, é importante você visitar o meu lugar, vou deixar de receber, de ter um salário para te acompanhar nessa viagem. Né? Poxa, estou casando com uma pessoa, será que ele quer ter filhos? Será que... São coisas importantes, né? Que depois, se a gente não consegue falar, essas expectativas mal configuradas podem gerar muito atrito e um tempo que não volta, né, Fernanda? Você falou isso. Às vezes a pessoa vai querer resgatar e busca uma compensação
para coisas que, assim, passaram, né? Assim, enfim, nunca uma compensação financeira, ou quase nunca, vai estar à altura do que se perdeu. Então, o que a gente está falando é como viver melhor, né? Como viver sem tabus, que é uma coisa que a gente estava falando, sem melindres, como trazer temas difíceis, delicados ou fundamentais sem melindre, né? Com um pouco mais de naturalidade. Queria pegar esse gancho aí, para trazer para o meu tema de coração, que são essa possibilidade de ter conversas difíceis. É uma cultura que algumas famílias têm, outras não, né? E quando tem uma relação, cada um traz uma lente de cultura diferente. A gente está falando aqui, né, de como é que foi a palavra da live? Redução de danos. Se a gente olha para a cultura de cada um e tem a coragem de dizer, olha só, a gente precisa falar de conversas difíceis. Isso, porque o que eu vejo e que acaba minando as relações é que essas conversas difíceis vão sendo colocadas para debaixo do tapete, porque uma família não admite, ou porque se a família dela achar que ele está falando de dinheiro, ele é um interesseiro e ela não consegue falar com a família dela. Então, o que eu queria trazer aqui, chamar a atenção, falando dos namorados, que é o que está muito em pauta nessa nossa live de hoje, que esses namorados tenham a coragem de olhar que cultura familiar a gente tem e o que facilita ou dificulta a gente trazer essas conversas difíceis para a nossa relação. Embrulhado para presente, aí estamos todas mediadoras aqui, trazendo habilidade de diálogo, mas são temas que precisam ser encarados. Mal comparando, tem que fazer ressonância, tem que fazer exame de sangue para saber. A gente tem que poder olhar qual é a cultura, qual é a história nossa familiar e o quanto essa conversa precisa de uma ajuda de um terceiro, o quanto que a gente consegue resolver entre nós, o quanto que cada um tem que conversar dentro da sua família, dependendo da ligação. Então, eu estou trazendo aqui esse ingrediente subjetivo que pode ser um grande recurso para sair dessa saia justa, que é eu caí numa roubada e descobri que agora eu vou ter que dar metade Ô, Mônica, do apartamento Fernando, da minha Bebel, namorada. vamos criar aqui um programa check-up das relações. Check-up das relações. Todo ano a gente recebe o casal para fazer um check-up. Temas difíceis. Tá esse ano? Deixa Vamos eu ver seus para ter exames. conversas difíceis. E o casal preventiva. precisa. Prevenção da relação. Né? Check-up preventivo para as relações. E o casal precisa realmente revisitar, né? Porque aí vão tendo as mudanças. Aí teve filho. Aí, de repente, fui morar... Muda tudo. Fui morar fora com o filho. Voltei. Olha, combinei que agora eu vou abrir meu negócio. Enquanto isso, ele vai me sustentar durante não sei quanto tempo. O que você acha, Fernanda? 2 anos, tá bom? A cada 2 anos ou mais, 5, fazer um check-up do relacionamento? Eu acho. Vamos desenvolver um programa desse. Talvez. Acho que talvez. Eu acho que depende. Casais mais jovens podem ter um pouco mais. Casais mais. Talvez depois a gente pode estabelecer um programa, entendeu? Programa de acompanhamento de casamentos. Olha aí, gente. Ótima ideia. Vamos ficar ricos. E de divórcio também. Ainda de divórcio também depois, porque também tem um acompanhamento pós-divórcio. Fato. Mas as pessoas vão querer investir mais no casamento do que na relação com o ex, né? Eu acho. Pai de filho, né? Tem aquele par parental que tem que investir também. Então tem. Desculpa, filha. A Regina Cavu disse que todo casamento tem que ser repactuado a cada 5 anos. Eu concordo com ela. Pelo menos a cada 5 anos o casal tem que sentar e dizer até aqui tá ok? O que não tá ok? O que a gente pode fazer e planejar para os próximos 5 anos? Eu acho isso bastante realista e saudável. É preparar o envelhecimento, o deserto, como diz a Ana Cláudia.
Tem mais perguntas aí? Eu acho que vocês devem começar a fazer isso no escritório de vocês e falar disso. Olha, daqui a 5 anos eu quero te ver de novo. O médico não fala isso? Ó, daqui a 1 ano eu quero te ver de novo. A gente vai ver os novos exames. Mas normalmente ninguém melhorou, procura advogado casado, né? Só para fazer o pacto, pode ser, ou para falar que já está pensando em separar e saber os direitos. É difícil durante o casamento procurar advogado. Te procura, Olivia? A ideia é saber exatamente o que mudou e o que impacta que eu não estou sabendo. Às vezes a pessoa não está nem sabendo o que impacta de alguma maneira. É mais raro, né? Quando faz o planejamento, que a gente traz humanidade, se preocupa com essas questões. Quando tá casado. Exato. É mais raro, mas acontece. Por acaso, eu recebi esses dias um casal que está em crise, mas que não decidiram ainda pela separação, e a gente vai fazer uma análise da organização da vida financeira deles, que eles identificaram como sendo a fonte de atrito. Então, é um casal que se gosta, que sabe, mas que aquilo eles não estão... E aí tem sido mais por aí, Fernanda, no escritório, para mim, tem aparecido mais assim, alteração de regime de bens, né? Ou rever esses perfis financeiros, que isso tem a ver com você, Bebel. Como que um lida com dinheiro, como que o outro lida com dinheiro. Um é mais gastador, um é mais econômico. E isso é uma fonte de atrito que precisa ser falada, precisa ser combinada. E eu estou com um casal assim nesse momento. Eu já tenho gente, sim, que estava disposta a se separar e que revisaram, não se separaram, porque o que eles queriam era novos combinados de financeiros, porque eles lidavam de forma totalmente diferente com o dinheiro. Ouvindo a Olivia, uma coisa que me ocorreu é que esses temas, muitas vezes, não são identificados ao longo do casamento. Os casais não têm noção, por exemplo, o quanto essa falta de clareza financeira, que às vezes é um padrão da nossa cultura que tem um machismo estrutural, o quanto que essa cultura vai minando, né? Vai desapontando, às vezes são doses homeopáticas. E aí chega uma hora, né, que o casal olha e diz assim, caramba, mas por que a nossa relação está tão distante? Porque por trás, né, não estou dizendo que são todos, mas às vezes acontece, por trás dessa falta de protagonismo, desse autoritarismo de uma das partes, e eu estou falando de dinheiro, mas pode ser cuidado dos filhos, pode ser coisas práticas dentro da casa, que vai botando um alijado de um processo e o outro vai ficando ou sobrecarregado ou, como é que é a palavra que vocês falam? Alienado. Né? Vai ficando alienado daquele lugar e vai se deixando ficar alienado. E chega uma hora que olha e diz assim, o que tem entre a gente? O que está ligando a gente? Por que a gente foi se afastando? Então, essa repactuação, essa antecipação de possíveis problemas para minimizar danos, é importante que seja trazido, porque não é da geração anterior de vocês essa proposta. Não é. Isso faz parte de uma lente nova, contemporânea, que vem em função desde a pílula anticoncepcional, da liberdade sexual e de poder transar e não ter que casar, um monte de coisas que vieram, que mudaram as relações e, de alguma maneira, as cabeças ficaram iguais. As mulheres no mercado de trabalho muito mais, né? Esse lugar, né? Essa parentalidade hoje mais equilibrada, o homem também fazendo muitas coisas da casa. Então, tudo isso mudou. A sociedade realmente mudou muito. E com isso, tem que repactuar. É necessário, né? A própria internet, essa revolução tecnológica toda, tudo isso. E eu estava pensando em o crescimento dos filhos também, né? Eu tenho uma amiga minha que me pediu para ter uma conversa com ela e com o filho dela essa semana sobre finanças, como é que vão ser as finanças. Eu recentemente tive uma conversa em conjunto com uma cliente minha e a filha dela,
como é interessante trazer a família para ver como é que a pessoa está pensando a vida financeira dela dali para diante, já com alguma idade, não é? Então, assim, é muito legal trazer a família para participar disso e pensar na família também. Eu estou pensando assim nesses check-ups, porque senão você chega lá no final da vida, você vai fazer um planejamento sucessório e você não consegue trazer teus filhos para conversar sobre as suas dificuldades. Você fica ainda naquele lugar do patriarca que tem que pagar as contas. Eu fico lembrando do meu pai. Ele tinha que pagar, ele tinha que ser o patriarca. Imagina se ele ia sair do restaurante sem ser ele que ia pagar a conta de todo mundo na mesa. E com isso você pode até estar criando filhos que não sejam filhos que estejam se saindo bem, independentes e etc. Por isso que eu adoro sentar com meu filho e deixar ele pagar. No planejamento sucessório, hoje em dia, eu acho que um instrumento muito bom para ajudar é a mediação, né? Porque a mediação você ajuda a trazer esses filhos, não para negociar com os pais, porque não é essa negociação, né? Mas para ouvir. Para o pai ouvir, às vezes, empresa, né? Eu tenho uma empresa, eu tenho negócios. Esse filho vai ser o meu sucessor. Eu tenho que pegar uma outra pessoa, eu tenho que, né, ver um profissional para ver. Eu já doei para ele isso aqui em vida. E agora? Para a irmã não contar isso, trazer os filhos. A mediação ajuda muito, esse facilitador dessa comunicação e da clareza, né? Porque do que realmente quer? Qual a vontade da pessoa, né? Do patriarca ou da matriarca? Qual a vontade dela? O que ela pretende com isso? Mas a sensação que eu tenho, às vezes, é que quase criar uma intimidade repentina, Fernanda, ao invés de ter sido uma intimidade curtida a vida inteira, sabe? Por serem temas tabus. Não se pode falar disso, não se pode falar daquilo, não se discute. Tem as lentes de cada família, não tem a menor dúvida. A Mônica deve estar rindo ali, dizendo que... Eu estou rindo que eu ia falar, na hora que eu ia falar, você falou. Eu falei, não preciso mais. Fechei o microfone de novo. Não, então fala, vai lá. Isso, eu acho que a mediação, ela entra na facilitação, a mediação ou qualquer diálogo, o que a gente está trazendo aqui no nosso DNA, né? Diálogo é a base de tudo. O diálogo, seja se as pessoas têm condições de terem por si só, né? Dentro das suas famílias, seja pedindo ajuda, da mesma maneira que a gente busca profissionais para a nossa saúde física, a gente tem que buscar profissionais para a nossa saúde legal, emocional e financeira, que ajudem e que tenham uma expertise, que tragam informações, porque o que dá possibilidade de você ser protagonista é você ter informação. Se você não tem informação, você acha. E aí você fica achando, o outro fica achando, e aquilo cria uma escalada danada de achismos, e você não chega em lugar nenhum. Então, essa força do diálogo que a Fernanda trouxe pela mediação, que a gente tem pelas práticas colaborativas, que a própria terapia de família facilita, que a própria gerenciamento financeiro coloca temas difíceis mediados por uma profissional, que traz um dado de realidade, que diz o que às vezes é preciso ser dito sem ser o que você quer dizer, quer ouvir, né? Mas dentro do ambiente de acolhimento, você consegue ouvir coisas difíceis e poder encontrar saídas, porque senão viram dilemas. A gente tem que problematizar nossas situações difíceis e não nos paralisarmos frente a elas. Pode falar. Eu estou com uma pergunta aqui da Gladys Brum. Onde fica a ideia ou o peso da narrativa do amor? Eu fiquei aqui... Tinha que ser, minha queridinha Gladys, minha amiga, botar essa pergunta instigante, né? Eu acho que o que a gente está trazendo, não sei, estou pensando aqui, construindo em cima da pergunta dela. O amor, para mim, tem a ver com você olhar de frente para as questões. Ela mesmo já me fez uma pergunta uma vez que me botou em xeque comigo mesmo, né?
Se a pessoa com quem você se relaciona não mudar, o que que você vai fazer? O que que você vai fazer da sua vida? E eu entrei em contato, né? Que assim, o amor, e eu estou falando da relação afetiva, tem que saber lidar também com as questões objetivas que podem muitas vezes ser uma escolha. E eu preciso ter minimamente responsabilidade por essas escolhas, para não jogar para o outro. Mas eu queria que ela respondesse essa pergunta dela. O que que ela acha? Deixa eu falar isso na Nanda G. Lima, que diz Eu que ia isso tudo falar está dela. muito racional. Eu queria soma isso tudo aí. Eu não acho nada disso racional, nem acho nada disso falta amor, mas tudo bem. Mas é porque eu estou acostumada a lidar com tudo isso que a gente está falando aqui com naturalidade, com muita paixão, com muita emoção, com todas as emoções envolvidas, com as pessoas chorando, com as pessoas falando das suas vulnerabilidades. Olha, não estou tirando o humano da mesa. O humano está ali. Eu acho que isso, agora ouvindo você, Bebel, eu acho que isso é uma forma de amor. É uma forma de cuidado. Então, vocês estavam falando, né, em algum momento que a Clara comentou, acho que a prevenção, a comunicação é cuidado, é amor. Né? Então, como que, na verdade, a gente acaba com essa dicotomia do só é razão ou emoção? É razão ou emoção? Tá muito racional, tá muito emocional. O caminho é integração. O caminho é integração. Né? Então, assim, a Ana Cláudia Quintana Arantes, no livro que a Mônica mencionou, tem um livro específico que eu li que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? Ela fala que no fim da nossa vida, o que vale a pena, o que a gente lembra, o que é caro para a gente naquele momento, o que vem são as relações que a gente teve, né? As relações que a gente teve ao longo da vida, o que elas trouxeram e tal. E aí eu pensei, mais cedo vocês disseram, esse paralelo com a medicina, saúde financeira, saúde, conhecimento jurídico, né? E saúde emocional. Na verdade, a gente está juntando tudo isso, não sei se a gente pode chamar saúde relacional. É isso que a gente está falando, é isso que se propõe a base de diálogos, é isso que a gente está, hoje, o direito de família, né, Fernanda, está pensando, né? É o direito pensando e repensando o seu lugar, a sua atuação perante a letra fria da lei, as realidades das famílias que a gente atende, mas o que se busca, no fim das contas, é saúde relacional, que a gente propõe que haja um check-up pelo menos a cada 5 anos, com profissionais aqui como, né, enfim, né, de preferência multidisciplinares, porque essa saúde ela é multifacetada, ela é cheia de desdobramentos. Engloba tudo, né? Desde o financeiro. Eu estou preocupada. Não, que realmente fala, tudo, Fernanda. né? A palavra É emocional, é a segurança de você estar pactuando aquilo, de tudo estar contemplado, né? É a pauta objetiva e subjetiva. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que são as objetivas da ferramenta. Eu acho que tem muito comentário interessante, muita coisa que a gente poderia aproveitar, nem que fosse para colocar depois no Instagram. Tem como salvar esses comentários? Porque quando a gente vê, não tem, né? Não, eu não conheço, mas eu posso tentar tirar uma foto. É intimidade de falar sobre tudo. Estamos muito é intimidade de falar sobre tudo. Eu vou tentar tirar uma foto. Vocês vão falando aí, então, Fê vai se despedindo. Adorei essa oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Sempre gosto de conversar com todas. Então, aqui foi bom da gente conseguir reunir todo mundo junto. E esse tema é muito rico, né? Ainda tem muita coisa para explorar, né? Tem muito o que falar sobre ele. Tem desde realmente de todos esses contratos no casamento, pós-casamento, esse contrato de parentalidade, esse planejamento sucessório que hoje em dia também se torna tão importante, né, para as pessoas, que as pessoas depois da pandemia entenderam isso, né, da morte, da finitude, estão lidando melhor com isso. Então, acho que a gente precisa de outra live para poder conversar tudo ainda que faltou. Foi ótimo. Queria agradecer a você, a você ter vindo aqui junto com a gente para pensarmos publicamente.
que é um ganho enorme, e uma gratidão pelas parcerias que a gente vem fazendo ao longo da nossa vida, e trazer um pouco assim, o que ficou para mim hoje é da gente assim olhar as questões de uma forma amorosa, mas com franqueza, com coragem, porque às vezes em nome do amor e do afeto a gente bota as coisas para debaixo do tapete e não consegue ter conversas difíceis que eu acho que vão trazer, trazendo para a questão da Gladys que me instigou, uma narrativa mais viável para o casal conseguir ir recontratando, repactuando momentos diferentes da vida deles. Construir uma nova narrativa, né? Frente a mudanças do ciclo vital que ocorrem obrigatoriamente na vida da gente. Muito bom, nem vi o tempo passar, né? Fernanda, obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui, né? Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Eu vi que a Lourdes agradeceu aqui a live, acho que foi importante para ela. Então, mandem aí um aviãozinho para quem vocês acharem que pode se beneficiar também dessa conversa, que pode ser importante para alguém que esteja vivendo algum momento, algum desafio aí relacional, ou, enfim, que essas questões, todos estamos, né? Mas, enfim, pode ser útil de alguma maneira. Obrigadíssimo, tá? Obrigada a todo mundo. Beijo. Obrigada. Outras lives virão. Obrigada pelo convite, Bebel. Beijo.